mas eu queria dar um título para essa mensagem. Restituição sem adoração, ela não existe. Restituição é só com adoração. Sem adoração não tem como Deus restituir alguma coisa para você. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo, a ajudar todos os carentes, mas se você não adorar a Deus, nada vai acontecer na sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é servir a Deus com todo o seu coração, e aí Ele vai começar a fazer toda a restituição que precisa ser feita na sua vida. Eu digo restituição física, financeira, enfim, espiritual, tudo que você precisa, em duplicado, que Deus faz. A minha vida é uma restituição completa, em todos os sentidos. Já estive miseravelmente em situações difíceis, mas o Senhor teve misericórdia de mim e foi me livrando, até eu reconhecer que Ele é Deus, e Ele mudou toda a minha vida e restituiu muita coisa que eu havia perdido. Então, eu sempre digo que o meu testemunho não é porque me contaram, é porque eu vivi ele. O que Deus faz é grande, é tremendo. É só Deus que pode fazer. Eu quero ler o versículo, e quero ler 2 versículos. Está no capítulo 42, e o versículo 2 e depois do tema. 42, 2 e depois o 10. E diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esse é o 42, 2. E o versículo 10 é o tema dessa campanha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e a tudo quanto dantes possuía. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lá no céu houve uma controvérsia entre Satanás e Deus, porque Deus precisava de uma testemunha na terra, e Deus precisa dar testemunho de nós como Ele dava de Jó. Tenho observado meu servo Ezequiel lá na terra, como ele tem se portado, é sincero, desvia-se do mal, ele é honesto, ele faz, ele me glorifica em tudo que faz. Deus precisava dessa testemunha na terra, e Deus não podia ser envergonhado diante de Satanás naquele momento que ele passou de rodear a terra e contemplou Jó e contemplou outras pessoas. Mas Deus precisava de alguém que o representasse como alguém que fosse realmente fiel naquilo que Deus tinha proposto de testemunhar dele. É assim conosco. Muitas coisas não acontecem conosco porque Deus olha e fala: Satanás, não toque nele, não faça, porque tudo está na mão de Deus. Mas Deus às vezes precisa que nós testemunhamos que Ele é Deus na nossa vida. E aí nós passamos dificuldades, pagamos o preço, mas a vitória é muito maior. Eu tenho uma frase que eu vou mandar fazer um banner agora: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Está difícil? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Descansa no Senhor, vai dar tudo certo. Até o irmão esses dias andando comigo, ele falou assim: no dia do seu velório eu vou ter que mandar fazer uma placa e pôr assim: fique tranquilo que vai dar tudo certo. Eu falei: muda, já deu tudo certo, porque eu não estou mais aqui, eu estou na glória. E eu tenho essa frase como slogan que eu criei faz algum tempo, e eu nunca nem tenho percebido que eu falo isso. E agora o pastor achou que eu falo isso demais. O outro: fica tranquilo, fica tranquilo. A esposa do pastor estava falando assim: ué, você está imitando o pastor Ezequiel? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. E eu uso essa frase o dia todo. E Deus tem me levado ao seguinte: é descansar nele, vai dar tudo certo sim. É assim que funciona. Fique tranquilo, não desespere não. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. E para a gente ter restituição, precisa adorar. Jó estava ali, depois dessa controvérsia, Satanás falou: tira tudo que ele tem, eu quero ver se ele vai te servir, ou ele não vai te envergonhar, ou ele não vai blasfemar de ti, ó Deus. E Deus falou: olha rapaz, você pode ir lá e tirar tudo que ele tem, que você vai ver que ele é fiel. E aí Satanás vem e começa. E Satanás tem os mensageiros deles, né, irmãos? Vai lá, derruba a casa, mata os filhos, sobra um. Vai lá, mata todos os bois, os empregados, sobra um. Sempre que acontecia uma tragédia, sobrava um desgraçado para trazer a mensagem para Jó: só sobrei eu. É que Satanás preparou até aquele desgraçado para fazer isso. Desgraçado não é uma palavrão, é uma pessoa sem graça. E aí
irmão, preparou aquele camarada só para trazer uma má notícia. Não tem gente assim na sua vida? Ele chegou perto de você, ele tem uma má notícia que se refere a você para contar. Parece até mensageiro de Satanás. E às vezes eu tenho que passar por cima disso e receber com o céu e dizer: sai para lá, Satanás, para trás de mim. Porque ele faz assim, ele prepara alguém para trazer notícia, para mexer com você, para mexer com a sua vida espiritual, com a sua vida material. Ele traz alguém para tentar tirar a paz. Mas você tem o príncipe da paz, você tem Jesus, você não precisa ficar preocupado, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Irmãos, e Satanás foi lá e tocou nos bens de Jó, e depois tocou nos filhos de Jó. Um homem que tinha uma preocupação com 10 filhos, que eu creio que aqui poucos de nós, com os amigos, com os filhos, temos. Levantar de madrugada, oferecer aos locais, porventura meus filhos pecaram, Senhor, perdoa-as. E ele oferecia sacrifício por cada um dos 10 filhos, porque ele tinha medo e cria que ele fazendo isso, Deus ia abençoar cada dia mais os seus filhos. E chegou o dia que bateu um vento na casa e morreu os 10 filhos também. 3 moças e 7 filhos. E Jó, diante daquela situação, ele não desesperou como talvez nós o faríamos. Eu já fui em alguns velórios, e eu fui no velório certa vez, que a mãe, ela devia adorar a Deus até pela morte do filho, mas ela estava blasfemando contra Deus, em cima do caixão. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Falei: isso não é sentimento, senão de culpa. É remorso por não ter cuidado dessa vida quando podia. Nunca oferecer um holocausto por aquela vida, para não acontecer aquela tragédia. Depois que aconteceu, não adianta chorar em cima do caixão, porque não cuidou. Tem que glorificar Deus no seu filho, sim. Tem que cuidar dele 24. Eu admiro os pais que pegam as crianças, levam à escola, tem uma dificuldade, levanta de madrugada e tem que levar, tem que trazer, não deixa ninguém levar, vai, traz, dá de comer, resolve, faz, enfim, paga o preço, porque Deus tem um plano, mas você recebeu isso de graça e tem que cuidar. É a herança que Deus te deu, o seu filho. Então não adianta que nem aquela mãe chorar no caixão por remorso, por não ter cuidado quando tinha vida. Então Jó não fez isso. Jó raspou a cabeça, rasgou o manto, bateu a cabeça no chão e adorou o Senhor por tudo que tinha vindo. E ele diz uma frase assim: olha, ele deu, ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Ele diz assim, que saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para dar. Deus deu, Deus tomou, e por isso seja bendito o nome do Senhor. E se prostrou no chão, adorando a Deus, em uma calamidade quando atingiu toda a sua família, os 10 filhos. Perder gado, perder ovelha, perder carneiro, isso aí para ele talvez não seria nada, mas a hora que atingiu o filho, ele entendeu: Senhor, eu estou com crédito contigo. Eu tenho te adorado noite e dia, oferecido holocausto pelos meus filhos, feito os meus holocaustos por mim, pela minha esposa. A Bíblia não diz que ele oferecia pela esposa, mas eu creio que ele fazia tudo isso para ter aquela situação sob controle, está sempre posto. E a Bíblia diz que ele era um dos maiores do Oriente, tinha tudo, né? Tinha muitos empregados, muitos camelos, muitos jumentos e tantos animais. Era um homem que tinha poder, tinha dinheiro. Mas no coração dele não estava naquilo, o coração dele estava em Deus. Foi o testemunho que Deus deu de Jó. Mas para ele chegar lá no fim, e Deus virar o cativeiro, e nós vamos chegar lá a falar disso, ele teve que adorar. Teve que ir para a terra, teve que adorar. Para você ter uma ideia, eu costumo dizer que Jó fez uma campanha de 7 dias sem palavras. Ele se prostrou no chão, na cinza, no pó, 7 dias, e chegaram aqueles 3 amigos, entre aspas, bons amigos, e ficaram mais 7 dias com ele sem falar nada, porque não tinham nem palavras para falar. E ele fez aquela campanha de 7 dias. Eu acho que Jó gemia, raspava com o caquinho as feridas e falava: Senhor, lá no seu coração, no seu pensamento, porque ele não balbuciou nenhuma palavra, e dizia: por que está me acontecendo isso, Senhor? E Deus não podia falar para ele: Jó, foi Satanás que pediu isso, para ver se você realmente não ia blasfemar de mim.
Foi Satanás que veio aqui e eu permiti, porque eu conheço você. Eu acho que o discurso naquele momento seria esse com Deus, mas Deus também silenciou. Não tem hora que Deus silencia na sua vida? Está acontecendo tanta coisa à sua volta, tanto problema, tanta coisa, e você vai num lugar, hoje Deus vai usar um profeta, hoje Deus vai usar a palavra, hoje Deus vai não sei o que lá, eu vou orar, vou me prostrar, e Deus não te manda nenhuma palavra dizendo nem que sim, nem que não, e você está quietinho lá, não sabe o que fazer, mas não se desespere. Deus pode te dar muito mais se você adorá-lo e servi-lo naquele momento da dificuldade. Tem um louvor que fala, na alegria ou na dor, adorarei ao Senhor, na alegria ou na dor, independente, né? Das circunstâncias, temos que permanecer fiéis. Jó continuou a sua caminhada, 7 dias de silêncio, 7 dias coçando as feridas. Os amigos resolvem abrir a boca e falam pior do que você pensa. Não acontece com a gente? Não aconteceu nunca com você? Já aconteceu comigo. Você está numa luta, numa dificuldade, sem dinheiro, às vezes enfermo, às vezes com um monte de problema, espiritual, financeiro, material, físico, tanta coisa que vem sobre nós, e chega aqueles abençoados perto da gente. Escuta, o que está acontecendo com você, Ezequiel? Será que você cometeu algum delito contra Deus? Tem uns amigos que às vezes chegam e falam isso. E os amigos de Jó, você deve ter pecado. Porque não pode ser, você ajudou o necessitado, o caído você levantou, e agora, olha, eles confessaram tudo isso de Jó. E Jó realmente era isso. Fortaleceu tanta gente, e agora é você que perece. Olha, você está de mal de Deus, você pecou contra Deus. Que amigos. Ele julgou a causa de Jó, e Jó respondeu para todos eles, foi respondendo, virou um discurso. É o livro mais lindo de se ler da Bíblia, mas ninguém quer passar a prova de Jó. Ninguém quer ter a paciência que Jó teve de superar tudo isso durante todo esse período. Nós não sabemos quanto tempo durou. Sabemos que foi 7 dias, depois uma sequência de discursos, e as coisas foram acontecendo, e Jó lá. Até a esposa vira as costas e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre, meu filho, porque não tem mais nada, não tem mais o que fazer. Mas ele continua perseverante, porque ele era testemunha fiel na terra. Deus olha para nós e quer dar um testemunho de nós. Ele quer pegar qualquer um de vocês, não vai pegar todos vocês e fazer a mesma coisa com todos, mas ele pode escolher um de vocês aqui e falar: hoje eu vou provar o meu servo, Satanás, para provar para você que ele vai continuar fiel, só que depois eu vou multiplicar tudo que você tirar dele, eu vou dar em dobro, para provar para você, Satanás, que eu sou Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Aquela controvérsia fez com que a bênção de Jó viesse dobrada, recalcada, sacudida, por causa da adoração. Dinheiro ele não tinha mais para ofertar, só tinha que adorar. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais carneiro para matar, ovelha para matar, oferecer holocausto, não tinha mais, acabou tudo, só sobrou ele e o caco de telha. Você já se sentiu com o caco de telha? Não tem mais nada, só tem eu e o caco de telha. Pega lá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É só esperar em Deus, porque nenhuma coisa que Deus faz pode ser frustrada. Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos. Deus não perdeu o controle do mundo, Ele controla a sua vida e controla o universo. Os governantes, sejam fracos, pequenos, poderosos, estejam em guerra, na miséria, na fome, Deus está lá. Porque às vezes nós compadecemos de países, os governantes são mercenários e tal, de tantos países africanos, que as pessoas estão morrendo de fome e tal, mas Deus está lá. Tem um povo lá que Deus escolheu, que vai dar testemunho no futuro. Não importa aonde esteja, Deus não perdeu o controle da terra, Ele controla todas as coisas. O homem tenta desviar os planos de Deus, mas nenhum dos seus planos são frustrados ou são impedidos pelo homem. E Jó reconheceu isso, lá no final, que era Deus fazendo aquilo para ele ser melhor. Mas teve que acontecer muitas coisas com os seus amigos, porque
Os seus amigos, com tudo que disseram, eles falaram contra Deus e contra Jó. E a Bíblia diz que Jó em nenhum instante pecou contra Deus ou diz alguma coisa que, vamos dizer assim, não viesse a converger com o que Deus tinha para ele. Porque ele sabia o Deus que servia. Ele sabia a quem ele estava adorando. E ele sabia, ele tinha uma esperança. Porque o Jó diz uma frase assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Ele esperava a redenção do corpo. Ele não estava preocupado mais com as coisas materiais. Mas Deus tinha um plano de fazer ele o homem mais abençoado em uma outra época. Eu não sei se Jó tinha 70 anos, 80 anos, quando aconteceu isso. Eu não sei se Jó tinha os filhos já moços. Eles eram jovens, pelo que consta. Não era nenhum casado. Lendo a Bíblia, não era nenhum casado. Eu li uma enciclopédia de madrugada e lá não fala que os filhos dele eram casados ou que tinham namorado. Se reuniam e faziam festa entre eles, entre os irmãos. Eu acho que era uma tradição da época, e é muito antigo isso. E nós não vemos falar da idade de Jó nesse período, que nem fala da idade de Abraão, que ele teve Isaac, que gerou com 99, não fala nada disso, de Jó. Mas Jó já tinha uma boa idade, não sei se era 70, 60, e a Bíblia diz que ele viveu mais 140, depois disso, está lá no último capítulo, e depois disso Jó vendeu 140 anos, então, eu li lá na enciclopédia de Wellington, que ele passou dos 200 anos de vida. A Bíblia fala que ele foi até a 4ª geração. Então ele viu seus tataranetos. Pôde pegar no colo os tataranetos depois disso. Mas Deus não deu o dobro de filho para Jó. Só deu os 10 que ele perdeu. Mas você já imaginou o que ele deu de 10 de neto? Porque antes de acontecer isso, ele não tinha nenhum neto. Mas depois que Deus restaurou, ele foi até a 4ª geração, ele teve tataraneto. Então Deus não deu só os 10 filhos, deu 4 vezes mais, porque cada um se gerasse um filho, são 4 vezes mais, porque ele teve tataraneto. Neto, bisneto, 3 vezes mais, e tataraneto, porque ele viveu até a 4ª geração, pegando os filhos dos seus netos. Isso é Deus. Ninguém vive do tanto que ele viveu. E com vigor, com saúde, porque ele adorava a Deus. Eu vejo que quando Jó ficou mais rico, ele oferecia mais holocausto, ele ajudava mais o necessitado, ele se preocupava mais com as pessoas que tinham necessidade do que com ele próprio, porque ele sabia o quanto que era passar necessidade. A experiência de Jó nos mostra o seguinte: só vai entender quem passa fome, por que as pessoas passam fome e o sentimento que ela tem. Se você nunca passou fome, você nunca vai entender quando a pessoa te pede um prato de comida. Eu nunca passei fome, estou sempre bem, como no restaurante. Mas quando você passa fome e alguém te pede um prato de comida, te corta o coração. Sabe? Mexe com você lá dentro. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui para vocês rapidinho. Minha irmã está ali, minha irmã mais velha que eu. Nós morávamos lá em Cafelândia. Pegamos uma época difícil da vida, fome, dificuldade, ano de 64, revolução, um monte de problema no Brasil, e todo mundo desempregado, era normal. E nós comíamos o que tinha, canjica com sal, quando tinha. Eu pegava o milho, ia no moinho e trocava o milho em caroço pelo fubá, e era uma polentaiada em casa, e era uma bênção. Ia no cafezal, colhia o café madurinho, punha lá, né? A gente trazia, meu avô torrava e moía, a gente tomava café, não faltava nada, porque Deus era conosco. E nós fomos morar numa chácara ali em Cafelândia, e lá tinha uma moita muito grande de bambu gigante. Quem já viu o bambu gigante? Aquele bambu maior. E a chácara foi vendida. Meu primo vendeu a chácara para um português, e o português resolveu vender o bambu e cortou toda aquela moita. E nós ficamos até murmurando, não sei se a minha irmã lembra disso, né? Aí ele vai cortar moita de bambu, mas nós não sabíamos que era a bênção de Deus sobre nós. Nós não estávamos entendendo isso. Hoje eu entendo isso. Cortou a moita de bambu. Bom, perdemos a sombra. Amém.
Quando é um belo dia, aqueles brotos começaram a sair dos bambus, são uns brotos bonitos, grandes, molinho, delicioso. Veio um japonês lá buscar broto de bambu. Dona Maria, pode pegar broto de bambu aí? Que vai fazer, ensinou minha mãe a fazer broto de bambu, irmão. Era sopa de broto de bambu, salada de broto. Nunca passamos fome, porque Deus manda cortar uma moita de bambu para te sustentar. Você está preocupado com a moita? Deus está preocupado que vai nascer depois da moita. E eu até como, tem um amigo meu que faz um bambu, eu até como, fala, me dá saudade de comer aqueles bambu que a minha mãe fazia. E aquele tempo não tinha produto para tirar o amarguinho, não. Tinha que ser na fervura. Mas Deus faz assim, Ele derrubou uma moita enorme de bambu, só para te abençoar. Nós tínhamos um brejo para baixo da chácara, não sabia o que fazer. E agora? Tinha uma solha grande assim, parecia um chapéuzão grande, nós não sabia o que era. Aí meu avô descobre lá que é inhame. Quem já comeu inhame aqui? Cheio. E aí começamos a comer inhame também, porque era mato, era nativo, podia arrancar, não tinha dono. Deus trabalha por você. Nós andávamos 6 quilômetros para ir à igreja todo dia. Esse dia eu estive lá na igreja e voltava de noite, todo mundo na estrada cantando, servindo a Deus. Eu era garoto, tinha 10 anos, isso fazem 50 e poucos anos. E eu nunca esqueço disso. O que Deus faz é grande, irmão. É que a gente às vezes não sabe olhar por esse prisma. Deus, eu estou passando essa necessidade. Aí acontecem as coisas, você não vê Deus trabalhar ao seu favor. Eu tenho visto isso a cada dia na minha vida. Irmãos, não queria falar disso, mas eu tenho que falar, irmão. Eu fui desviado 25 anos. Quem me conheceu sabe do jeito que eu era, lá do mundão mesmo, né? Mas eu tinha um negócio muito grande dentro de mim, que era o temor a Deus. Então eu recebia meu pagamento, procurava minha esposa, bem, pega esse dinheiro, dá lá para o pastor e fala para ele que é meu dízimo. E eu ia para o boteco tomar cachaça e beber minha cerveja. E quando não, ia para as baladas da noite. Chegava no pagamento, bem, dá lá para o pastor. Meus amigos que trabalhavam comigo na FEPASA, ô Zica, você está louco, rapaz. Você fica dando dinheiro para aquele ladrão, para aquele pastor, rapaz. Eu falei assim para ele, rapaz, você não sabe nada, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quero. Você não sabe nada. Irmãos, olha como Deus faz. Isso lá em Panorama, hein? Lá na divisa do Mato Grosso. Aqui em Bauru, nós viemos para cá depois, eu dando dízimo, mas aí é uma outra história. Eu tenho meus dízimos registrados nas igrejas aqui. Uma vez eu mandava para o meu irmão lá da Quadrangular, porque dízimo, irmão, não é questão, se você está aqui, é aqui que você dá, se você está lá. Eu não era de nenhuma igreja, eu dava numa, dava na outra, ia na outra. Eu tive pessoas que não eram da minha igreja, paravam o carro na porta da igreja, pastor, eu vou dar o dízimo aí, me dá o envelope. Eu corria lá dentro, pegava o envelope, dava para ele, porque ele dava, nem crente ele era, com cigarro na boca, vinha lá dar o dízimo, eu abençoava ele ainda. Jesus abençoe esse moço, Senhor. Então marcava o direito para ir visitar, ele não queria Jesus, mas era dizimista, desviado, era que nem eu. Falava, ô Jesus, olha eu aí de novo, aí, ó. Era que nem eu, esses cabras aí. E Jesus abençoa, irmão. Deus, a Bíblia fala, eu vi um versículo aqui, e fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu. Irmãos, e as coisas começaram a acontecer na minha vida assim, da noite para o dia. Vocês sabiam que faz 22 anos que eu sou aposentado? Por tempo de serviço. É complicado explicar isso, mas é quando Deus quer fazer. Ninguém pode impedir. Os meus amigos, se eu fosse atrás dele, eu nunca ia dar uma oferta, nunca ia dar um dízimo, nunca ia dar uma casa para a igreja, eu nunca ia dar nada. Mas eu precisava crescer financeiramente. E eu sabia o caminho. E aí, dizimista, e eu ia receber uma promoçãozinha. Falei, meu Deus do céu, essa promoção. Falei, bom, primeira coisa, se sair a promoção e mudar daqui, eu vou dar a casa. Eu tenho mania de dar, irmão, é assim mesmo, não esquenta não. Aí, saiu minha promoção. Minha esposa chega para mim e fala assim, bem, estou sentindo de dar essa casa para o pastor Roberto Romero.
o pastor lá da Assembleia de Deus do Belém, que ela congregava lá. Falei, pode dar, eu vou embora mesmo. Já estava promovido, já estava com destino para Marília. Demos a casa para ele, viemos para Marília. 6 meses depois já tinha recebido a promoção. Vim para Bauru, trabalhei uns anos e aposentei com 39 anos e 9 meses. 20 anos trabalhando, aposentado. Ninguém tem aposentado mais novo que eu. A lei fechou dia 1º de maio de 95. No dia 30 de abril de 94, aliás, em julho de 94 já estava aposentado. Só que a empresa me liberou. No dia 30 de abril eles tiveram que me liberar, porque não tinha como segurar. Fechava a lei, aí eu tinha que ter 50 de idade. Eu tinha 39, 9 meses. Falou, desliga o homem. Desliga o homem, senão vai cancelar a aposentadoria dele, não vai gerar um processo. E aí eu estava até trabalhando. Falou, rapaz, nós precisamos desligar você agora. E você ir para casa como aposentado. Falei, amém, estou indo embora. Catei minhas coisas e vim embora. Faz 22 anos. Dia 22 de julho de 94, eu protocolei minha aposentadoria. Faz a conta aí que faz 22 anos qualquer coisa. Mas por que Deus fez isso? Fez só isso. Ele me salvou em 95. Fez melhor do que talvez tudo que Ele tinha me dado. Me salvou. E aí mudou a minha vida. Mudou aquele Ezequiel que era. Não era mais. Não fazia mais. Mas continuava lá. Trabalhando, sendo dizimista, fazendo a obra. E aí eu só trabalhava na obra mesmo. Porque agora Jesus me salvou e eu me lancei na obra mesmo. Em 1 ano eu já era diácono na igreja. 1 ano o pastor já pôs eu de diácono. E as coisas foram indo. Foi tão rápido, eu já estava dirigindo igreja. Eu falei, meu Deus, como... Porque um dia eu estava comendo um pastel na barraca da igreja, a irmã chegou para mim e falou assim, ó, você se apressa que o seu ministério vai ser rápido. Eu achava que eu já estava até velho. Deus fez tanta coisa, mas eu já estou velho, estou com 40 e poucos anos. Jesus vai fazer o que agora? Já estou virando caco. E aí Deus falou, não é assim não. Vai ler minha palavra. Comecei a ler a palavra de Deus. Quando eu cheguei no livro lá de Josué, de Números, que fala de Josué e de Caleb, e eu li aquela palavrinha que Josué, eu nunca esqueci isso, que ele fala assim, ele foi e pediu o pedaço de terra dele, que ele tinha direito por herança, para Josué. Ele disse, você se lembra quando Deus falou conosco, lá no deserto, nós andando no deserto, tinha eu 40 anos, quando Jesus me salvou, 40 anos, e agora estou com 85, e tenho a mesma força de quando estava lá. Eu falei, glória a Deus, é comigo mesmo. Eu acho que eu vou viver até os 85. Vocês fiquem tranquilos que eu vou ter que me aguentar. Porque eu peguei isso para mim, irmão. O que Deus tem feito é grande, irmão. É maravilhoso. Eu vejo assim, não é só resultado do meu dízimo, é resultado de um monte de coisa, muita gente orando, minha mãe, minha esposa, e parentes e amigos que me conheciam, pastores de outro ministério que me conheciam, porque eu conversava com os pastores como se eu fosse ovelha deles, entendeu? Eu não tinha barreira com pastor nenhum. Eu vou lá na minha igreja, rapaz, aceita Jesus. Eu estou desviado, eu sou bebedor de cachaça, eu vou lá atrapalhar o senhor. Deixa quieto, pastor. Se tivesse pastores aqui de ministério de Bauru, deixa quieto, deixa Deus trabalhar, pastor. E Deus trabalhou. Hoje, talvez eu não tenha tudo que eu tinha financeiro, mas eu estou bem melhor do que antes, porque hoje eu adoro o Senhor. Eu posso dizer, Senhor, quando eu me prostro, é porque eu te amo, tenho prazer em ti. E aí Ele me dá saúde, me dá graça. Uns ficam admirados, mas o Senhor trabalha demais. Irmão, eu trabalho no reino de Deus. Se o pastor der o salário, está bom. Se não der, está bom. Para mim está tudo bem. Já vou trabalhar voluntariamente lá para o senhor. Fico lá, não, eu vou te pagar. Não precisa pagar não, pastor, fica tranquilo. Não, eu já sou pastor, Deus já tratou comigo. Fica tranquilo, pastor, fica sossegado. Não, eu vou te pagar. Agora eu sou contratado mesmo da igreja para trabalhar mesmo, né? E tem que cumprir horário, mas eu faço o horário que eu quero, porque trabalhar a hora que pede eu faço, então é bênção. Não tem não. Faz isso, faço, faz aquilo, faço. Não tem não. E Deus tem me abençoado muito, grandemente. Eu dei minha casa lá em Panorama para o pastor. Recebi 2 promoções, comprei uma casa em Marília e um terreno em Bauru. Eu dei a casa, não peguei dinheiro. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu falei, meu Deus do céu, vendi a casa de Marília. E depois viemos para cá.
Depois eu comprei um terreninho aqui, fiz uma casinha, eu nunca morei nela. Sempre paguei aluguel, morei onde eu quis, perto do serviço, do jeito que Deus queria que fizesse com a minha vida. E quando em 2007 eu estava dirigindo a igreja, passando uma situação difícil, eu tinha uma Kombi de buscar os irmãos na vila para trazer para a igreja, lá na Vila São Manuel, que eu fundei uma igreja lá, e a Kombi pegou fogo. Eu falei, Jesus, e agora a Kombi pegou fogo com a minha esposa, ainda bem que ela está viva, né? Glória a Deus por isso. E aí, irmão, eu fiquei só com uma motinho. Falei, meu Deus, 2007, ô ano abençoado, irmão. Ano que você abria a geladeira, pouca coisa, água gelada, umas coisinhas. A Kombi pega fogo, você fica com a motinha, o dia que chove não dá para sair. Que luta. E eu dirigindo igreja, trabalhando, dirigindo lá o Parque Viaduto. Jesus, mas eu não reclamava para ninguém. Jesus, tem misericórdia, estou na tua obra, Jesus. Eu morava lá no meio da igreja. E foi indo. Aí, um dia uma irmã me chamou, convidou eu para ir na casa dela. Eu já estava com uma brasilinha velha que eu tinha comprado. Aí estava com a brasilinha velha, falou, o senhor vem de carro. Eu falei, fui de Brasília velha lá. Chegou lá, lotou minha Brasília de compra, irmão. Tive que fazer cesta básica para outra irmã ainda. Aí estava terminando o ano, novembro, nada acontecia, 2007, o ano sofrido. A casa que eu morava era herança, minha cunhada comprou, quer ter que desocupar porque eu vou tomar posse. Aí ela fui pagar o aluguel dela, vamos pagar o aluguel dela até ela arrumar uma casa. E foi indo. E chegou novembro e nada. E eu falei, Jesus, eu vou passar para 2008 nessa pindaíba, Jesus, tem misericórdia. E aí, irmãos, olha como Deus faz. Tinha um líder de jovem da igreja que eu tomava conta, que mudou para São Paulo. E ele tinha uma casinha que hoje é minha casa, lá no Parque Viaduto, né, de 3 cômodos. E ele estava interessado em vender para o pastor. Ele não deu não, ele vendeu. E aí, não, pastor, o senhor me dá um pouco de dinheiro. Eu falei, mas como vou te dar dinheiro? Eu não tenho. Aí nós estávamos com uma herança enroscada, saiu R$2.500. Aí emprestei mais R$2.500, meu irmão, paga como você puder. Eu falei, Jesus, é tu no negócio. Catei os 5 mil, mandei para o irmão. Falei, você quer 8 na casa, eu vou pagar 10. Os outros 5 mil eu vou te pagar em 10 vezes de 500, tá bom? Tá bom. E tomei posse da casa, os irmãos reformaram para mim lá. E até hoje eu estou lá, 2007, dia 27 de dezembro, vamos mudar para nova casa, porque nós vamos entrar em 2008 na nossa casa. Sem um tostão no bolso, com um carro fundido, e com uma dificuldade tremenda. Deus fez um milagre. Porque não é porque a gente tem dinheiro que Deus faz. É quando você está sem dinheiro que Deus faz. Deus enrosca. Certa vez, eu chegava e dava dinheiro para minha esposa fazer compra, pagar o supermercado. Naquele tempo não tinha cartão de crédito. Ela foi lá, pegou todo o dinheiro que eu dei para pagar o supermercado. Eu falei, bem, paga o mercado lá, paga o português. Nós gastávamos uma nota de mercado. Eu ganhava bem naquela época, né? Hoje eu ganho mais, mas aqui eu ganhava bem naquela época. Aí ela pegou o dinheiro, sabe o que ela fez? Deu de oferta na igreja. Ai, meu Deus do céu. E eu falei, e ela, fé, né, irmão? Fé, ela tinha fé, né? E se ela tivesse falado para mim, eu não ia também ficar bravo e para afirmar, não. Deus está dado. Nós vamos arrumar o dinheiro e pagar o português. Aí, estou lá, tranquilo. Ela deu e agora ela não falava nada para mim. Eu vi que ela estava meio apreensiva, não falava nada. De repente, eu tinha uma causa parada na justiça só. Porque ferroviário sempre arruma uma causa para pôr na justiça. Saiu a minha causa, irmão. Ixi, deu para pagar o mercado, sobrou dinheiro, dei dinheiro para ela, dei dízimo. Foi uma vez, aquela causa estava enroscada, que ninguém tinha esperança de receber, que o juiz não assinava, o juiz assinou. O sindicato me liga, vem aqui receber sua grana que já saiu. Está vendo? Aí, depois que eu fiquei sabendo que ela não pagou o mercado. É fé, irmão. Deus faz. Eu sou um testemunho vivo dessas coisas. Deus faz. Deus faz milagre onde a gente não vê. Quando a gente vê, a gente faz com as próprias forças. Mas Deus faz quando você não vê. Jó não tinha mais esperança. Não tinha mais o que fazer. Só tinha uma coisa. Aprender o caminho do perdão. Jó devia estar muito magoado com os amigos. E Deus não tinha falado com os amigos dele ainda. Aí Deus vai e fala com os amigos dele. Fala, vocês não disseram a verdade de Jó. Vocês vão ter que ir lá e pedir oração para Jó. Vocês têm que oferecer um sacrifício, 7.000 bezerros e 7.000 ovelhas, se eu não me engano, está escrito ali. Vocês têm que ir lá e oferecer por vós. E o melhor,
pedi a oração do meu servo Jó, porque em tudo ele nunca blasfemou contra mim. E aí entra o tema que vocês falaram. E aí Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus meios amigos. Mas era amigo porque Jó sabia perdoar. Quem sabe perdoar é próspero e abençoado. Você quer ver sua vida ir para trás? Não perdoa alguém que você conheça. Você vai ver que as coisas começam a andar tudo contrário do que deveria ser. Porque o perdão é tudo. Jó foi lá, podia falar para ele: ó, seus cabra, eu não vou orar para vocês não. Vocês só falaram mal de mim até agora. Foram lá oferecer sacrifício por eles. E Jó deve ter posto a mão na cabeça de cada um, orou, e aí Deus virou. E os amigos vinham, traziam pendentes de ouro, dinheiro para Jó, e aí ele começou a ter tudo duplicado. E Deus deu mais 10 filhos para Jó. Tem um pregador que fala que Jó arrumou uma esposa mais nova. Eu não creio, eu creio que foi com a mesma esposa. Deus restaurou ela, ele, e deu mais 10 filhos para ele, e um monte de netos para eles. Porque Deus não precisa das atitudes humanas, dos desejos humanos. E ele fala que Deus deu uma esposa mais jovem para ele, que ele pudesse ter mais 10 filhos. Irmão, se ele tinha vigor para gerar 10 filhos, a esposa também tinha, porque Sara teve. Deus faz milagre. E foi mais 10 filhos para Jó e muitos netos, depois de tudo isso. E aí, os bens que Jó tinha, nós lemos aqui. Jó tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14. 3.000 camelos, passou a ter 6.000. 1.000 juntas de boi, é porque ele tinha só 500. 1.000 jumentas, porque ele tinha só 500. Tudo duplicado. E não fala dos filhos dos empregados. Mas eu creio que ele ia ter milhares de empregados depois disso. E filhos, netos também ele teve muitos. Então, Deus só tem promessa de restituição na minha e na sua vida quando nós adoramos. Independente das circunstâncias que estamos. Tristes, amargurados, com dinheiro, sem dinheiro, pobre ou rico, vamos adorar o Senhor, vamos nos prostrar, Senhor. Olha, o Senhor me sustentou até aqui, vai continuar sustentando, porque o Senhor é Deus e tudo que o Senhor tem para mim não pode ser frustrado. Pode alguém dizer o contrário, mas não vai acontecer, porque o Senhor é Deus. É o versículo que eu li. Nenhum propósito de Deus na sua vida pode ser impedido ou frustrado por alguém, seja por quem for, até por Satanás, porque ele está na mão de Deus. Eu vou permitir você fazer isso. Se Deus me permitir, nada acontece. Mas o grande segredo é o perdão. O final foi o perdão de Jó, perdoar aqueles amigos e orar por eles. Quando nós às vezes esquecemos de orar pelos inimigos e até por aqueles que nos causaram algum probleminha de barreira, nós não olhamos, não cumprimentamos mais aquele irmão assim: paz do Senhor, irmão, e olha olho no olho. A gente cumprimenta bem assim: paz do Senhor, cabeça baixa. Então precisa orar junto. Irmão, vem cá, vou dar um abraço em você e vou orar com você, para quebrar aquela barreira ali, irmão, para abençoar os dois, porque já estão se cumprimentando assim: Pai do Senhor. Já não é nem a paz do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, né? Porque já não consegue, criou. Jó não teve esse problema. É para orar para vocês, é para agora mesmo, porque agora eu vou ser abençoado. Vou aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando de orar para vocês. Vamos orar junto, irmão. Você tem alguma barreira com alguém? Eu conheço um pastor muito amigo meu. Eu aprendi muito com ele. Ele é perito em quebrar barreira. Todos nós temos barreira com alguém. Ou com o pastor, ou com o irmão, ou com a irmã, ou com a esposa. Eu não fico mais que 5 minutos. Se vocês verem eu e minha esposa discutir, fala: o pau vai quebrar agora. Que nada, que 5 minutos nós estamos conversando. Não precisa nem pedir perdão. Nós somos amigos há 40 anos, não tem como ficar brigando, irmão. Ficar de cara virada, dormir um para um canto, outro para o outro, um para o sofá, outro para a cama. Isso não existe. Nunca dormimos separados. A cama é minha, é a sua também. Nós ficamos juntos lá. Não tem problema. Ah, brigamos, discutimos. Só o máximo que nós ficamos sem conversar, irmão, 7 horas. Eu contei isso, 7 horas. Foi a viagem que nós fizemos. Ela também. Os dois bicudos vieram para Bauru de trem. O trem gastava 7 horas de Panorama a Bauru. Foi uma das brigas que eu não esqueço. Só que foi a última vez que nós brincamos, ficamos 7 horas sem conversar. Se nós discutir daqui a pouco, nem parece que eles discutiram. Você começa a brincar, às vezes lá em casa, começa a brincar mesmo, até de empurrar o outro. Não precisa falar: oh meu amor, você me perdoa. Aí eu vou chegar lá na igreja, vou contar para o pastor, vou falar no dia da Santa Ceia para pedir perdão. Não precisa não, irmão. Você já vive, a mulher é tua.
Você é o marido dela. Viva bem. Não tome posse do sofá, não. Fica na sua cama, que ela é sua. É santo, é imaculado aquele leito. Fica os dois lá. Dê o que der. Vença essa barreira. Porque as maiores barreiras estão na família. Entre os irmãos, entre o marido e mulher, entre os filhos. Enfim, nós precisamos aprender a quebrar. Jó podia ter uma enorme barreira com os 3 amigos, ou com os 4 que ele não foi chamado para lá. Mas ele falou, é agora que eu vou aproveitar. Vamos orar junto e quebrar essa barreira aí. Vai ser bom orar por aqueles que às vezes nós ofendemos com uma palavra, uma coisinha simples. Eles não falaram, não maltrataram Jó. Falaram algumas coisas que não eram verdade. Deve ter magoado muito. Camarada no pó, na cinza, e os amigos falando aquela, deve ser pecado isso aí. Ele tinha razões de sobra para não orar para ele. Mas ele falou, eu preciso quebrar isso aqui, porque foi aí que Deus vai me abençoar. Quer ser abençoado? Ora para os seus inimigos. Ora para aqueles que tem aquela barreirinha. Quebra. E esse pastor, ele tem uma barreira com alguém, ele vai lá e dá um abraço e quebra a barreira rapidinho. E eu percebi isso porque eu tive algumas barreiras com ele. Ele é ruim de pagar conta, irmão. Eu vendi os livros para ele. Eu falei, meu Deus, vou perder o amigo por causa dos livros, eu prefiro largar os livros para lá. Mas ele foi, a atitude foi primeira dele, me abraçar e tal, e já falar dos livros, você me perdoa e tal, mas eu vou te pagar um dia. Ele sem medo de confessar que ele estava errado, e eu sem medo de perdoar o erro dele. E eu aprendi, eu falei, o segredo é esse, é não deixar a barreira crescer. Quebra agora, e quebra mesmo, e Deus vai abençoando a sua vida e a dele. Querido, tem que adorar e servir, e tem que perdoar, para Deus virar o cativeiro e duplicar na sua vida tudo que você talvez achou que perdeu. Deus tem muito mais para restituir. Nós vamos orar para encerrar. Eu estava ali sentado no banco, esse culto já começou faz uns 2 dias, viu, irmão? Que eu estou lendo sobre Jó faz uns 2 dias. e eu estava sentado no banco do lado da minha esposa ali. Falou, faz um apelo, quem quer vir na frente? Alguém quer vir na frente? Que está com um problema de uma barreira grande, que está com uma dificuldade grande, perdeu alguma coisa, perdeu um carro, perdeu uma casa. Tem alguém assim? Vem aqui na frente. Eu vou orar para você, para Deus te abençoar e mudar esse cativeiro seu aí. Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós não vamos, né? Eu queria largar de fumar, mas nunca largava de fumar. E eu precisei fazer um voto numa igreja. Cheguei lá, fiz um voto e o pastor chamou, eu fui lá na frente, põe a mão na minha cabeça, eu nunca mais fumei. Olha onde vai a fé do homem quando nós falamos, eu quero, eu preciso. Vocês estão aqui porque perderam alguma coisa, mas não perderam a fé. E nós vamos orar junto. Eu quero que vocês orem para os seus inimigos, para as pessoas que não gostam de você, para o seu vizinho que bate o portão, que olha feio para você, olha aquele crente lá, ó. Até falar, aquele crente safado lá, porque eles usam algumas expressões que não convém, mas é a realidade. Mas nós vamos orar por eles, porque nós precisamos ser abençoados que nem Jó, ter tudo duplicado na nossa vida. O que perdemos, vamos restituir. Põe a mão nos seus corações e vamos falar com Deus.